Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, transformadores. Excelente domingo a todos. Tem encontros que mudam uma vida inteira. E não porque foram longos, não porque foram emocionantes, mas porque uma única palavra encontrou um coração que estava pronto para escutá-la. E o evangelho de hoje é um desses encontros. Jesus está caminhando quando vê um homem sentado na coletoria de impostos. O nome dele é Mateus. E nós já sabemos quem ele se tornou. Sabemos que ele vai ser um apóstolo. Sabemos que escreverá um dos evangelhos. Sabemos que a igreja vai venerá-lo como santo. Mas naquele momento, ninguém via isso. O que as pessoas enxergavam nele era um cobrador de impostos. Um homem que era associado ao poder romano. Um homem considerado pecador. Um homem que carregava uma reputação da qual poucos conseguiriam escapar. E é justamente para ele que Jesus dirige o olhar. Isso já vale uma reflexão nossa. Porque quase sempre nós olhamos para as pessoas a partir daquilo que elas fizeram. Jesus olha para aquilo que elas ainda podem se tornar. Enquanto o mundo costuma fechar pessoas no passado, dentro do seu passado, Deus continua abrindo o futuro. A primeira leitura de hoje ajuda a gente a compreender isso. Porque Deus olha para o seu povo e faz uma pergunta que carrega a dor de quem ama. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? Isso aqui não é a voz de um juiz distante. É a voz de um pai que vê o coração dos seus filhos se afastando. E o problema aqui não era falta de religião. Israel continuava oferecendo sacrifícios, continuava realizando ritos, continuava praticando aquilo que a lei mandava. O problema era outro. Vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho que cedo se desfaz. A nuvem aparece e logo desaparece. O orvalho brilha por alguns instantes e depois evapora quando o sol nasce. E quantas vezes a nossa relação com Deus não se parece com isso? Há momento de fervor, momento de emoção, momento em que prometemos recomeçar. Mas basta surgir uma dificuldade, uma decepção ou uma distração qualquer para que aquilo que parecia tão firme comece a desaparecer. E não por maldade, mas porque nós aprendemos a oferecer momentos a Deus sem ainda lhe entregar a vida. É nesse contexto que o evangelho acontece. Mateus está sentado. Ele não está procurando Jesus. Não está fazendo penitência. Não está rezando no templo. Ele não está dando sinais públicos de conversão. E Jesus o encontra exatamente onde ele está. E ali pronuncia: segue-me, nada mais. Nenhum discurso, negociação, nenhuma exigência anterior. A iniciativa partiu inteiramente de Deus. E é assim que a graça costuma agir. Ela chega antes. Chega quando ninguém espera. Chega quando os nossos cálculos dizem que ainda não é a hora. Chega porque Deus é maior do que os nossos critérios. E Mateus se levanta. O evangelho não registra nenhuma hesitação de Mateus. Não registra desculpa, não registra adiamento. Ele se levanta e segue. Minha gente, há decisões que transformam a vida porque são tomadas no momento em que Deus passa. Nós nem sempre entendemos tudo, nem sempre nós temos todas as respostas, nem sempre sabemos para onde o caminho vai levar. Mas existe uma diferença enorme entre quem escuta o chamado e quem permanece sentado. O risco da vida espiritual não está apenas em cair, está em transformar a queda numa moradia. Está em se acostumar com aquilo que Deus deseja curar. Mateus poderia ter permanecido ali, poderia ter explicado suas razões, poderia ter esperado uma ocasião melhor, inventado uma desculpa, mas quem espera uma ocasião perfeita para responder a Deus normalmente, perde as ocasiões reais que ele oferece. E depois do chamado acontece algo que foi mais desconcertante ainda. Jesus senta-se à mesa com pecadores. A mesa para o povo judeu não era apenas um lugar para comer.
era um lugar de comunhão. Sentar à mesa significava acolher, significava criar proximidade, significava reconhecer o outro. E é por isso que os fariseus ficaram escandalizados. Porque eles não conseguem entender como alguém que vem de Deus pode estar cercado por aquele tipo de gente. E aqui aparece uma das imagens mais bonitas do Evangelho. Jesus responde: os que têm saúde não precisam de médico, mas os doentes. Nosso Senhor, ele não ignora o pecado. Ele não faz de conta que ele não existe. Não chama o mal de bem, mas também não abandona o pecador à própria sorte. O médico, ele não aprova a doença. O médico aproxima-se do doente para curá-lo. E essa diferença é fundamental. A misericórdia cristã não consiste em negar a existência do pecado. Consiste em acreditar que ninguém está condenado a permanecer nele. Por isso Jesus cita o profeta Oséias: quero misericórdia e não sacrifício. E não é porque o sacrifício seja inútil. Não é porque a oração seja desnecessária. Não é porque o culto a Deus não tenha valor. O que Deus rejeita é uma religião que permanece apenas na aparência. É uma prática religiosa impecável, que não se transforma em amor. Uma fé que conhece regras, mas não conhece compaixão. É um coração fechado que tenta compensar sua dureza com observância exterior. Os fariseus, eles conheciam as Escrituras, mas não reconheceram a misericórdia sentada à mesa diante deles. Mateus, considerado pecador, reconheceu. Isso também deve nos fazer refletir. Porque é possível a gente estar perto das coisas de Deus e, ao mesmo tempo, manter distância do coração de Deus. É possível falar de fé sem confiar, falar de perdão sem perdoar, falar de amor sem amar, falar de misericórdia sem exercê-la. E então a segunda leitura nos apresenta Abraão, um homem que continua acreditando quando tudo ao seu redor parecia dizer ao contrário. Seu corpo já envelhecido dizia que era tarde. A promessa de Deus dizia que ainda era possível. Abraão acreditou. Mateus também. Um ouviu uma promessa, o outro ouviu um chamado. Os dois confiaram mais na palavra de Deus do que naquilo que os seus olhos conseguiam enxergar. É assim que nasce a fé de verdade. Não como emoção passageira, não como um orvalho que desaparece quando o dia começa, mas como uma decisão que permanece. E é por isso que tanta gente encontra dificuldade para seguir Cristo. Não porque falta argumento, mas porque confiar sempre exige entregar alguma coisa. Entregar o controle, as próprias certezas, entregar até a imagem que nós construímos de nós mesmos. Entregar o orgulho, entregar a segurança de permanecer exatamente onde estamos, na nossa zona de conforto. Mateus teve de deixar uma mesa. Abraão teve de deixar suas evidências. E nós também temos algo para deixar. Pode ser um ressentimento, pode ser uma autossuficiência que cultivamos há anos, pode ser o medo que governa nossas escolhas, pode ser uma resistência que impede Deus de agir com mais liberdade em nossa vida. O evangelho de hoje não é apenas a história da vocação de Mateus. É a história de um Deus que continua passando, continua olhando, continua chamando. E continua acreditando que a nossa história pode ser diferente daquilo que fomos até agora. Porque a santidade não começa quando nos tornamos perfeitos. Ela começa quando nos levantamos para seguir aquele que nunca deixou de nos procurar. Paz e bem.